f de x é maior que ou igual a f de menos b sobre 2a. E isso vale para todo x real, que é o ponto de partida. Ó. Vale para todo x real. O que é que isso diz, hein? O que é que isso diz, jovem mancebo? Hã? O que é que isso diz? É ponto de mínimo global, estrito, né? É estrito, porque se você pegar o x diferente de b sobre 2a, isso aqui é positivo, ó. É positivo, fica positivo, fica positivo. Então, isto diz que menos b sobre 2a é o quê? É ponto de máximo não, mínimo. É ponto de quê? De mínimo. Mínimo global estrito, né? Estrito da função f. Pronto, eu não preciso dizer aonde, porque se eu estou dizendo que é mínimo global, claro que é no domínio da f. E quem é o domínio da f? É os reais. Ok? Se encerra aí a função. Olha, se o A for negativo, se o A for negativo, a desigualdade vai ser assim. Ou seja, você tem isso. Então, qual é a conclusão? Menos b sobre 2a é ponto de quê? Máximo global. E quem é f de menos b sobre 2a? Ó, menos b sobre 2a é ponto de mínimo global e o f de menos b sobre 2a, mas quem é o f de menos b sobre 2a? Quem é? Menos delta sobre 4a. Isso aqui é o quê? É o máximo global de f. E aí não precisa dizer aonde, porque é máximo global. Hã? Ah, sim. Aqui é... Não, aqui é mínimo. Desculpe. Você tem razão. Eu estou no mínimo... Rapaz, quando começa errado, vai errado até o final. É o mínimo. E aqui, no caso aqui, vai ser o máximo. Vocês entenderam? Por isso é que olha, aí não tem jeito, porque se você olha para cá, ó, quem é o limite de f? Outras informações, ó. Quem é o limite? Além disso, vamos fazer no caso em que o A é positivo, ó. Além disso, quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Quem é? Isso é o mesmo limite com x tendendo a menos infinito, no caso positivo, que dá quanto? Mais infinito. Tá? E observe que a parábola ela é simétrica em relação a menos b sobre 2a. Ou seja, ó, tá aqui o menos b sobre 2a. Ó, olha aqui. Suponha, que não necessariamente é assim, mas suponha que o menos b sobre 2a está bem aqui e o menos delta sobre 4a está aqui. Menos delta sobre 4a está aqui. Então a parábola passa por esse ponto, certo? O gráfico da função quadrática passa por esse aqui. Agora, se você pega dois pontos aqui
x1 e x2. Há uma mesma distância da origem, tá? F de x1 é igual a F de x2, ó. O F de x1 vai ser igual a F de x2. Ou seja, o gráfico dessa função, ele é simétrico em relação a essa reta vertical. Então não tem jeito. Tem que ser uma coisa assim, ó. Tem que ser um negócio desse tipo. Vem aqui. Pagar com o dedo é horrível. Faz isso, ó. Ele vai subindo aqui, porque vai para mais infinito. Tem duas raízes, né? Tem duas raízes. E vai subindo. Não tem jeito aqui. A mesma coisa desse lado. É a famosa parábola, né? Isso aqui está errado. É simétrico, tá? O gráfico é simétrico em relação a essa reta que passa pelo ponto menos b sobre 2a. Aí, olha, se esse número aqui for positivo, significa o quê? Eu estou aqui em cima, não tem raízes. Tá? Esse ponto aqui é o chamado vértice. É o vértice. É o ponto. A abscissa é menos b sobre 2a e a ordenada menos delta sobre 4a. Esse é o ponto de mínimo. Eu estou fazendo o caso que o A é positivo, tá? Se o A for negativo, inverte. Isso aqui é a abscissa, isso aqui é a ordenada do vértice. Isso aqui é o ponto de mínimo, isso aqui é o quê? O mínimo. Então, se o mínimo for positivo, A positivo, né? Se o mínimo for positivo, não tem raízes reais. Se o mínimo for zero, só tem uma raiz real. E se o mínimo for negativo, que é quando o delta é positivo, duas raízes reais. Tá? Vai tudo ao encontro, tudo se fecha. Não tem jeito. Agora, preciso mais duas definições. Folha de frequência. Folha de frequência, é claro. Você lembrou aqui. Obrigado, cara. Seus colegas aí, se eu contar com eles, eu tô lascado. Que é isso, gente? Vocês me ajudam. Pronto. Vai lá, Garrinha. Assine aí. E o cara anota na mesa digital. Olha. É bom de apagar, né? Tá certo. Cara, eu não consigo usar isso, cara. Não consigo usar isso. O professor vai se libertar. Vai se libertar quando eu já testei, já tentei. Quanto tempo aí? 8 minutos? Beleza, cara. Então vamos à próxima definição. Rapaz, o cara trabalha bem, viu? O cara trabalha bem. Não é igual aquele outro. Aquele outro da aula passada tá aqui hoje, tá? Tá não? Ficou abalado, foi com o erro dele. Coitado. Ó, agora preste bem atenção. Aí essa definição é importantíssima para o que nós vamos fazer. Agora, tem muitas implicações, tá? Definição. Aí vocês entendem aqui só porque é chamado de vértice, né? Tá? Vértice da parábola. Então agora a gente vai poder achar toda vez que ele calcular só o gráfico é isso. Tá? Definição. Sejam P o número real e F uma função. Nós dizemos, silêncio, que P é ponto de máximo local, e aí se encerra essa sequência. Primeiro, começou ponto de máximo de uma função num conjunto, tá? Isso dá origem à definição de ponto de máximo global, que é o ponto de máximo da função no seu domínio. Agora eu vou com a definição de ponto de máximo local, para encerrar. Aí tem a trilogia. Tá?
Nós dizemos que P é ponto de máximo local de F, tá? Só isso. Não tem um conjunto. O conjunto aparece agora. Quando P é ponto de máximo de F em algum intervalo aberto. Vê se vocês conseguem entender essa definição. Quando P é ponto de máximo da função f em algum intervalo que é aberto, nós dizemos que P é um ponto de máximo local. Vamos traduzir melhor isso aí. Ou seja, quando... O que significa dizer que P é ponto de máximo de f em algum intervalo aberto? Significa que existe um intervalo, ou seja, quando existe um intervalo aberto e de modo que, ou tal que, três coisas acontecem. Quais são as coisas? O P, exatamente, o P pertence a I, o I pertence não, o I está contido no domínio de F, tá? E o F de P é maior que ou igual a F de X para todo X em I. Neste caso, quer dizer, quando isso acontece, nós dizemos que F de P, o F de P é máximo local de F. E aí eu não posso usar artigo definido, porque não necessariamente existe só um máximo local. Como tem a definição de ponto de máximo local, há a definição de ponto de mínimo local. E você sabe, quando o P é ponto de mínimo de quem? De F, em algum intervalo aberto I. Ou seja, quando existe um intervalo aberto I, então que P pertence a I, I está contido no domínio de F, e isso aqui é não aqui é igual. Neste caso, nós dizemos que F de P é mínimo local. Diga. Pode haver um P nesse local? Hã? Não pode ser, pode ter um ponto de máximo local? Não. Pode. Pode ter infinitos. Pode ter infinitos. Ó, desenhozinho aqui, ó. Ó um desenho. Ó, se você pega, por exemplo, ó, você pega quanto tempo aí, garoto? Então, deixa eu rodar a mão um pouquinho. Estão lembrados do seno? O gráfico do seno, ó. Não é o gráfico do seno? Ó. Fazer o gráfico do seno aqui. Então, um pedacinho aqui. 1, menos 1. Aí você tem o π sobre 2, que π, né? Aqui, 3π sobre 2, 2π. Aí você tem para cá, menos π sobre 2, d, menos π, menos 3π sobre 2. E você tem aqui esses... Né? Vou marcar os pontos aqui. O seno passa por aqui, né? Passa por aqui, né? Passa por aqui. Passa por aqui também, né? E passa por aqui. O seno sai assim, né? Ó.
E vai, né? Se repetindo, tudo igual, tá? Mesma coisa aqui. Aqui, passa por aqui, então faz isso. Eu tenho máximos locais? Tenho. Todos os pontos que são pontos de máximo do seno são máximo local, porque para ser ponto de máximo local, basta que seja ponto de máximo da função em um intervalo aberto. Ora, bolas. Se eu chegar bem aqui, pegar esse intervalo aberto aqui, ó. O π sobre 2 não é ponto de máximo da função seno nesse intervalozinho aberto que eu desenhei aqui? Basta que exista um. Então esse ponto é ponto de máximo local. Tá? O 1 é o máximo da função seno dentro desse intervalo que é aberto. Tá? Aqui, ó. Pega esse ponto aqui. Pega esse intervalozinho aberto aqui, ó. O menos 1 é ponto de mínimo local. O menos 1 o menos 1 é o mínimo da função. O menos 1 é o mínimo da função f nesse intervalo aberto. Tá? O 3π sobre 2, desculpa, o 3π sobre 2 é que é ponto de mínimo local. Entendeu? Outro exemplo, um desenhozinho, ó. Desenhozinho aqui para você, ó. Vocês gostam de desenho, né? Eu sei. Então pega uma função assim, gráfico desse. Gráfico é assim, ó. Olha a função faz isso. Vem para cá. Aí tinha que ela vem aqui. Aí ela vem para cá. Aí sobe. Aí faz isso. E vem para cá. Faz isso. Como é que uma função tem essa? Dimita. Suponha que o gráfico é esse. Tá? Tem máximo local? Tem. Por exemplo, tá aqui, ó. Isso aqui é o máximo local. Esse ponto P aqui. Por quê? Porque nessa vizinhança aberta desse ponto, o P é o ponto de máximo. O P é o ponto de máximo dessa função f nesse ponto. Tem outro ponto de máximo local? Hã? Me diga aqui onde é que está o outro ponto de máximo local. Aqui, ó. Esse ponto Q. Nesse intervalo aberto aqui, o Q é ponto de máximo da função f. Então eu tenho um ponto de máximo local, outro ponto de máximo local, aí eu tenho dois máximos locais, ó, diferentes, né? Diferentes. Tem ponto de mínimo local? Tem. Esse aqui, ó. CHR. Nessa vizinhança aqui, por exemplo, aberta, intervalo aberto, tá? Precisa ser um intervalo aberto. O R é ponto de mínimo da função nesse intervalo aberto. Tem outro? Tem, tá aqui, chamar de S. Tá acabando o alfabeto. Ó, tá aqui. Então, quais são os pontos de máximo local? Quais são? Que eu consigo ver? Quais são? P e Q. Sei lá, para lá, não sei o que acontece. Para lá, né? P e Q são pontos de máximo local. F de P e F de Q são máximos locais. Tem ponto de mínimo local? Tem. R e S. Observe esse exemplo aqui. Esse exemplo está nas notas. Vou colocar.